Estamos começando aqui mais um podcast. Tivemos que mudar o nome, hein? Já tinha outro podcast com aquele nome. Nós tivemos que mudar. Hoje o nosso primeiro entrevistado é o Luiz Márcio. Ah, eu adoro. Que conhecemos há um bocadinho de ano. Trabalhamos... Ó a caneta de novo. Aí, ó, se esquece. Trabalhamos junto. E Luiz tem umas histórias para contar. Não vai dar para contar só hoje, porque ele tem bastante história engraçadas. Tem bastante coisa de restaurante, de trabalho. E Luizão, começa falando de onde você é. Eu sou do Ceará, uma cidade com o nome de Oroz. Fica 402 quilômetros antes de Fortaleza. Estou ali entre o Piauí, Pernambuco, estou ali naquele meio. Faz quantos anos que você saiu de lá, Luiz? Agora em dezembro vou fazer 34 anos que eu estou aqui em São Paulo. Desde então, só trabalhando em restaurante? Só em restaurante. Em poucos restaurantes, porque teve alguns que eu passei uma boa temporada. Então, acho que nessa trajetória de 34 anos, acho que 5 restaurantes. Aí sim. Não fica trocando de serviço. Não, eu sempre gostei de ter consistência nos meus trabalhos. Tá certo. Tem família, Luizão? Tenho. Eu sou igual o Fábio Júnior na versão pobre. Já casei 3 vezes. Mas agora... Não, agora eu parou. Parei, Aí até porque não tem mais idade. E eu não quero usar pilinha lá, então tá tudo certo. Eu tenho 2 filhos de sangue e tenho uma filha de coração. Top. Aí sim, legal. Posso falar o nome deles? Por favor. Davi, por favor. Nicole e Célio Luiz. E o nome da patroa? Adriana. Legal. A dona do barraco. Aí sim. Não que ela seja barraqueira, é a mulher que cria tudo. Desculpa, eu cocei a orelha agora aqui para um podcast, não é legal, mas... Tá tudo certo, Luizão. Luiz, entre esses anos de restaurante, assim, qual a história você acha que é uma primeira história que você deva contar para nós? Cara, eu tenho muita história dentro de restaurante, mas uma que me veio na lembrança agora, um fato inusitado e até engraçadíssimo, cara. Eu trabalhava num restaurante na Zona Norte, tinha acabado de inaugurar o restaurante, era uma equipe super reduzida, era eu mais nós éramos em 3. Aí abri na casa para começar, pouco movimento, chegou alguns clientes. Por infelicidade, nesse dia, a casa toda pintada, tudo bonitinho, parecia uma surpresinha lá na parede. Aquelas menininhas de Aquelas asas. menininhas que andam. Aí o que faz? Falar o nome que é barata, né? Também não tô dando nome de restaurante nenhum, não tô falando quem é. Aí o que faz? A cliente vai ver, a casa tá inaugurando. Aí o meu colega, que não tinha muita experiência, calçava um mini sapato de 44, pegou esse sapato numa parede bem branca, quando ela passou ele... Não preciso nem explicar mais pra você, porque ficou o sapato dele e a moldura dela lá. Pra você ver. Nossa. Isso foi uma das histórias mais incômicas que eu já presenciei na minha vida. E a reação dos donos, Luiz? Nossa, não sabia o que fazer, o cliente levantou, a gente tentou amenizar, mas já tinha acontecido, vou fazer o que, né? Botou a experiência dele e ele ficou super constrangido, e essa é uma história que valia a pena estar contando aqui pra vocês. Top. Mas continuou na casa, não foi mandado embora por causa disso? Não foi mandado embora, mas também nunca mais botou o sapato na parede. Sempre nos pés. Você contando essa história, eu lembrei de uma história de um restaurante que nós dois trabalhávamos também, porque a barata é o seguinte, ela é da rua. Sim. E o restaurante, com a porta para a rua, automaticamente as baratas entram, acontece. Sim. Não é normal, mas acontece. Eu trabalhava em um restaurante e chegou uma cliente, sentou numa mesa, pediu os pratos e de repente ela me chamou. Eu trabalhava de garçom, ela me chamou e falou: olha, tem uma baratinha aqui do lado da mesa. Aí eu fui lá, tirei a barata e ela ficou meio assim, deu para perceber que ela tinha muito nojo de barata também. Aí
ela foi e chamou, pediu para chamar o dono para conversar, para reclamar. Ela chamou o dono e os dois começaram a conversar, e ele explicando para ela que era difícil combater essas baratas, que elas vinham da rua e tal. E os dois ficou conversando, ela terminou de jantar, a casa fechou, os dois conversando, aí eles saíram lá para fora conversando. Ele foi levar ela, certo é que por causa dessa baratinha, eles, até onde eu sei, que eu não tive mais contato com eles, mas eles já estavam há uns 2, 3 anos juntos já. Caramba. Por causa da baratinha, por causa do pedido de desculpa que ele foi falar com ela, que ela queria conversar. Certo. Acabou que a história fluiu e levou para outro campo. E ela passou a ser dona da casa. E uma das coisas que ela fez nessa casa foi que enquanto ela estava lá, as baratas não entravam. Ela acabou com as baratas da casa. Você vê, é igual o Luiz falou, nós não vamos dar nomes das pessoas, porque são pessoas do nosso meio aqui conhecidas, mas essa história da baratinha foi inusitada, que apareceu para juntar um casal que não se conhecia. Né? Ou seja, entrando no mérito da barata, já vi que o podcast hoje é que a barata está em alta. É a barata, histórias das baratas. Hoje foi das baratinhas. Thales, você tem história de barata para contar? Não tenho, Luiz. Eu não entendo dia. Mas você é daqueles que se topar uma barata na frente, você senta o pé? Ou... Oxi, saiu correndo na hora. Não, senta o pé correndo. Fecha a câmera em mim, por favor. Fecha a câmera em mim. Não, você... Lente da verdade. Ô, louco, velho. Não, tem um pavor desde criança. E Liseira, eu queria saber que área que você começou? Restaurante? É um restaurante. Eu comecei a trabalhar no restaurante aqui no shopping em São Paulo. Hoje o restaurante nem existe mais. Eu comecei lavando prato. Prato? Depois, comecei lavando ajudante de cozinha. Top. Depois eu fui trabalhar na máquina de café, que soltava café. Top. Até ter uma oportunidade no salão na época que se falava Cumim, que é auxiliar de garçom. Sim. Aí daí em diante eu fui crescendo até hoje, que eu deixei de ser... Eu fui garçom, fui Cumim, fui garçom, e depois eu resolvi a ser bartender. Hoje eu já sou barman há mais de 20 anos. Mas por que você decidiu entrar nessa profissão de barman? Na verdade, assim, eu trabalhei muitos anos de garçom e eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o pessoal da Copa. Não era nem barman, era os copeiros. Sim. Ele não tem uma flexibilidade com a gente, de pedir as coisas e eles facilitar. Aí na minha mente eu falava, um dia eu vou ser copeiro, ou vou ser barman, para que possa ter um direcionamento melhor dessa comunicação entre garçom e copeiro, que é muito difícil. Quem é garçom sabe o que eu estou falando. Existem muitas casas por aí, Duda sabe que nós trabalhamos muito junto. A gente tinha muita dificuldade de você pedir uma determinada coisa e o copeiro ou o bartender não facilitar pra gente. Então eu falei, se um dia eu tiver a oportunidade de estudar e ser barman, mas eu quero ser um barman de verdade. E eu vou facilitar, e hoje Duda trabalha comigo e sabe a maneira que eu trabalho. Top, top. Que é agilizar o trabalho, porque o cliente chega na casa, ele vem para gastar e se distrair e se divertir. Aí você tem um problema interno na empresa, que isso afeta o cliente, afeta o trabalho. Então você tem que ser mais dinâmico e facilitar, ter um diálogo legal entre garçom e barman, que sempre existe esse conflito. Sim, isso é verdade. E quem trabalha comigo sabe que isso não acontece. Isso é verdade. É verdade, é não, Dudão? Com certeza, com certeza. E isso é uma coisa que é em prol do cliente, né? Não é em prol da gente. Porque o que o barman pede, o que os garçons pedem pro barman, não é para eles, é para o cliente. Não, né? Isso é verdade. E tem caras, não é que tinha, né? Tem caras que tem muitos, casas que ainda gostam de complicar essa situação. Ô, barmans, por favor, né? Facilita aí para nós o trampo. Ajuda nós, rapaz. E a parceria? A parceria fica onde, rapaz? É isso que me fez eu querer ser barman. Que da hora. Eu digo assim, que hoje em dia tem mais os barman e barmans. Estrela, tem os estrelas que não gosta de soltar limão espremido.
O cara é enjoado, pô. Tem umas figuras por aí. Gosta só de fazer drinks. Da hora. E quais cursos o senhor fez até The Crazy? O senhor tá no céu, mas corta aí esse daí. Não, pai. Respeita, pai. Eu fiz o meu primeiro curso, eu fiz na Bartendes. Meu Deus, agora me perdoe, Bertone, sou seu fã. Meu primeiro curso foi com o Bertone, na época acho que era bartender. E lá pra cá fiz outros cursos, fiz curso de barista, já fiz alguns cursos de produção. Top. Fiz curso de produção nessa casa que eu tô hoje, com o pessoal da Illumine. Sim. Aprendi muito com Rafa Mendes, que era um brother que trabalhou comigo, me ajudou muito. Top. Fiz o meu primeira vez que eu trabalhei não foi um curso, foi um treinamento. Foi com o Nonato, beijo pra você, meu amigo, que ele é das antigas, que ele é da época do Gallery, da boate Gallery, que foi dos anos 80. E eu aprendi muito com ele. Top. Legal. Sempre que tem uma oportunidade, tô sempre aprendendo. Top, ele tem uma... Show. Luiz, ele tem uma capacidade nesse setor de criação que é fantástica também. Verdade. Ele cria muita coisa à base de mate, ele tem uns sucos especiais, fora os drinks que ele faz, que são maravilhosos, são excelentes. Obrigado. Fala, Thales, você. O que eu gosto de fazer? O que você faz da vida? Qual que são os seus planos? Você é um cara jovem. Meus planos é ninguém sair pro ramo da tecnologia, TI, sabe? Certo. E cai de cabeça nisso aí, sabe, Ludinha? Cuidado que esse negócio cair de cabeça no Não, mas isso não. É isso, eu sempre gostei dessa aí. É isso aí. E você, Lindomar? Rapaz, eu sempre trabalhei nessa área também de restaurante. Igual eu falei no primeiro episódio lá, na nossa apresentação, parece que tem 200 anos que eu trabalho nessa área. Mas eu, na verdade, cara, eu sou um caipira frustrado. Então, eu tenho sonho de um dia ainda ir morar na roça, assim, sabe? Sim. Claro, enquanto eu morar em São Paulo, eu vou... de esperança, né? Vou continuar trabalhando nessa área, porque é a única coisa que eu sei fazer. Não estudei, então tem que fazer essas coisas mais simples. Mas o meu sonho... Ó, a canetinha de novo. Tá bom, vou parar com a canetinha. Não, deixa a canetinha, essa canetinha vai virar marca. Você sabia que ele é patrocinado pela BIC? Pois é. Não, você não pode ver. Mas o meu sonho mesmo é morar na roça, viver de roça. Top. É isso que eu sempre quis fazer desde pequenininho. Só que aí, assim, a vida ela vai te levando para caminhos que você não imagina. E você vai tomando outros rumos e falando depois eu vou, só que esse depois você acaba prolongando. Sim. Que já faz o quê? Da última vez que eu vim embora para cá, já tem 26 anos já. Então, e eu vim, não, depois eu volto, logo depois eu volta não é assim. A gente faz uns planos, Deus faz outros e o destino vai se encaminhando de te guiar. Com certeza. Mas esse é o meu sonho. Top, Dudinha. Voltar pra roça. E vai voltar pra você doido. Ihu! Imagina, domando os boi lá. Pois é. Isso aí, Dudinha. É isso então?